Esse é o experimento para medição da resistência térmica de coberturas. Então, como o nome indica, ele simula coberturas de edificação. Na verdade, tem-se 4 módulos semelhantes, simulando então 4 coberturas. Em cada módulo desse é medido a temperatura superior, como se fosse aqui a telha, e a temperatura inferior, como se fosse a laje, e aqui o ático. Então, o segundo é semelhante ao primeiro. Esse terceiro, o que diferencia é uma superfície branca, e o quarto tem-se um telhado ventilado, que vamos ver em seguida. Então, pode-se abrir e inserir aqui, tem um pequeno furo, insere-se uma trava, onde que mantém-se semi-aberto, simulando então esse tipo de telhado. Na parte posterior, existem 2 pequenas aberturas para facilitar a circulação do ar. Na parte posterior vemos a alimentação, 220 volts, aqui um disjuntor de segurança que deve estar sempre ligado, e aqui o botão liga-desliga. A radiação solar é simulado por lâmpadas, onde é possível controlar a potência. Um dos primeiros experimentos poderia ser testar um EPS, espessura 14 mm, colocamos aqui no módulo 2, módulo 1 um padrão, sem nada, módulo 3 também é o branco, a telha branca, e o módulo 4 o de ventilação. O de ventilação pode ser inclusive testado com ele fechado, só com as aberturas atrás, onde que o aluno vai ver que não muda muito o fluxo de calor. Ele necessita ter uma entrada de ar e uma saída. Por isso, deixaremos ele semi-aberto. Colocamos uma potência. A potência aqui, não no máximo, um pouco, 70%, que a temperatura atinge aí torno aí de uns 45 a 50 graus a temperatura superficial. E vamos ver então no software. O executável experimento resistímetro.exe fica numa pasta equipamento Senso dentro do disco C, e também ele tem um atalho no desktop. Aqui já podemos ver, ele grava os dados junto com o próprio executável, do tipo CSV, que pode ser aberto com Excel. Aproveitando aqui, se quiser utilizar o equipamento em outro computador, é simplesmente copiar a pasta inteira. Caso tenha algum problema em abertura da porta USB, que vamos ver à frente, executar, aqui dentro tem um arquivo setup no drive USB para fazer o reconhecimento da porta. E outro pequeno detalhe é que ele utiliza o sistema americano, ou seja, ponto para separação decimal e o vírgula para milhar. Então isso precisa inverter em formato regional dentro do computador, no outro computador. Esse aqui já está correto. O primeiro passo é escolher a porta de comunicação. Nesse caso, o equipamento está conectado na porta COM4. Open. E em alguns segundos começa a aparecer os valores adquiridos. Temos aqui o módulo 1, onde que temos a radiação incidente, 600 watts por metro quadrado. Temos as duas superfícies, superior e inferior, as temperaturas das duas superfícies, e o fluxo de calor que atravessa. Então, teoricamente, esse aqui é o fluxo que atravessaria para dentro da edificação. E já o cálculo da resistência térmica. Isso para cada módulo. E temos também aqui a temperatura do ar. Os dados são registrados também nessa aba, em sequência, a cada 2 segundos, mas eles podem ser também gravados no disco. Então, na opção aqui Start Save, tem-se aqui o experimento já em regime permanente. Aqui o aluno já pode comparar o resultado da resistência térmica com resultados já da bibliografia. Por exemplo, a NBR 15220 traz valores da resistência térmica de camadas de ar. Num segundo momento, pode comparar essa resistência com o módulo 2, onde
foi colocado então a 14 milímetros de EPS. Nota-se aqui um aumento da resistência térmica e, consequentemente, uma diminuição do fluxo de calor. No módulo 3 é o telhado branco. Aqui vemos que a resistência térmica comparado com a referência não mudou muito, mas o fluxo reduziu muito. Isso porque a temperatura superficial está inferior, justamente devido à menor absorção da radiação térmica. Já no módulo 4, que é o módulo ventilado, temos então um aumento da resistência térmica e diminuição do fluxo de calor conforme imaginado, devido então ao fluxo de ar aqui que remove o calor. O aluno pode também aplicar modelos analíticos para simular o telhado da edificação, porque tendo a radiação, tendo a temperatura do ar, estimando o coeficiente de troca H, tendo a resistência e uma das temperaturas, pode estimar a outra temperatura ou o fluxo de calor. Uma outra possibilidade é fazer aqui um pequeno quadro de isopor, né, IPS, onde pode-se colocar superfícies suspensas na camada de ar. Então, no caso aqui, feito isso com alumínio de cozinha. Então, simplesmente colado aqui um alumínio e vai ser colocado então dentro por exemplo, dentro do módulo, né? Com isso, o que veremos é simular uma barreira radiante dessas utilizadas aí para mantas aluminizadas, né? Vemos aqui um grande aumento da resistência térmica devido à colocação desse filme aluminizado dupla face, comparado com a nossa referência que não tem nada. E no fluxo de calor também conseguimos ver, né? Aqui uma grande redução do fluxo de calor que atravessa esse módulo. Outra disposição é que muitas barreiras radiantes elas têm apenas um lado polido e outro lado não polido, fosco. No caso aqui é um alumínio pintado de preto. A dúvida sempre fica, será que eu preciso colocar esse alumínio para cima para refletir o calor? Mas com isso eu tenho um problema de deposição de poeira ao longo do tempo e redução da eficiência dessa camada reflexiva. Então por isso que é recomendado colocar a barreira radiante simples face, no caso, a face polida voltada para baixo. Dessa forma não há deposição e não há redução da eficiência desse tipo de barreira ao longo dos anos. Então pode-se fazer o teste em colocar para cima o polido ou para baixo o polido, onde que vai se ver que quase não há variação. Então ele funciona da mesma maneira, colocando polido para cima ou para baixo, indicando então que certamente é melhor deixar o polido para baixo para não reduzir a vida útil. Aqui outro ensaio para responder uma questão. Será que uma barreira que agora não é polida, aqui temos um filme de alumínio pintado de preto dos dois lados. Então, se eu tenho uma barreira que não é polida, será que ela funciona? Pode-se fazer esse tipo de teste. E aproveitando para responder se essa barreira fosse pintada de branco, será que teria diferença entre eu ter uma barreira preta ou branca? Será que a branca proporcionaria uma resistência térmica maior, refletiria maior a radiação aqui dentro? Então esse ensaio é interessante porque vai conseguir provar que na troca de calor, que no caso é por ondas longas, não importa a cor da superfície. Então só vai importar se ela é polida ou é pintada. Na verdade, depende da emissividade em ondas longas, então um material polido tem emissividade próxima de zero, e um material que é pintado, ou seja, que tem qualquer camada que reduza a condutividade elétrica superficial,
já faz a emissividade de ondas longas aumentar. Então a gente vai ver que não tem diferença entre essas duas superfícies. Então um experimento bastante interessante. Aqui pode-se fazer um teste colocando um filme de polietileno. Aqui é aquele filme de alimento, um filme bem fininho, e colocado então aqui dentro. O que vai se notar é que não vai variar a resistência térmica de maneira significativa. Por quê? Porque o filme de alimento, o filme polietileno, ele é transparente a ondas longas, então eu continuo tendo troca de ondas longas entre as duas superfícies. A resistência pode aumentar um pouco porque agora eu vou ter duas camadas de ar e com isso pode dar uma pequena variação na resistência. E esse teste então pode ser feito com outros materiais. Por exemplo, eu uso o quadro e posso colocar uma folha de papel. Então com a folha de papel já vemos que a folha de papel não é transparente a ondas longas, então já ocorre um bloqueio da radiação. E pode ser feito também, por exemplo, com vidro. Então posso colocar uma chapa de vidro e novamente, isso, claro, dessa maneira, coloco o quadro no interior e coloco o vidro em cima, ou qualquer outro material. Então vai se notar que o vidro bloqueia a radiação de ondas longas e com isso aumenta a resistência térmica. Esse aqui é interessante, é um filme plástico preto. Esse aqui na verdade é um plástico preto de saco de lixo. Então o que a gente vê, ele é opaco ao visível, ou seja, transmitância zero visível, porém ele transmite muito em infravermelho, ou seja, transparente em infravermelho, como esse aqui. Então o aluno pode fazer a medição já com o transparente e com esse aqui, e vai ver que vai dar o mesmo resultado de resistência térmica. E mesmo é possível fazer ensaios com mantas aluminizadas ou barreiras radiantes convencionais encontradas no mercado. Então aqui pode-se fazer esse ensaio colocando sobre o quadro e fazendo o teste. Tanto ela virada para cima, a parte aluminizada, quanto virado para baixo, e ver a variação. Os resultados não são absolutos, mas de maneira relativa, fazendo a comparação com e sem a barreira, posso chegar a uma indicação da eficiência dessas barreiras.